Muito bem, vamos orar, preparando o nosso ambiente. Naturalmente, a presença dos nossos amigos benfeitores, nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, e sua equipe. Agradecemos esse apoio da espiritualidade, no sentido de assistir e assessorar nosso palestrante desta noite, nosso irmão Lloyd Júnior, trabalhador desta casa, rogando ao Pai a inspiração, a ajuda necessária, o atendimento também às pessoas com problemas de saúde. Durante a palestra, os nossos benfeitores vão atuando, assistindo aqueles que necessitam de ajuda. E também à distância, aqueles que não puderam comparecer, mas que estão sintonizados conosco, graças à nossa internet, cumprimentando a todos, desejando muita paz e que Deus nos proteja. Que assim seja. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Júnior. O tema da palestra de hoje, ele está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Está no capítulo 20, cujo título é A Porta Estreita. Então, como vocês sabem, Emmanuel ele sempre inicia ali o seu texto pegando um trechinho do Novo Testamento, para desenvolver aí o tema. Então, dessa vez, ele pegou um trecho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 13, versículo 24, e que diz o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, mas poucos conseguirão. Então, primeiro, o que é porfiar, Porfiar é um verbo que significa esforçar-se. Esforçar-se para conseguir algo, lutar para conseguir algo, competir para conquistar alguma coisa. Então, o trechinho ali do Evangelho, esse versículo, seria o seguinte: esforça-te para conseguir entrar pela porta estreita, porque muitos a procurarão, mas poucos conseguirão entrar. E aí ele continua nesses versículos falando na parábola, Jesus que está falando, a parábola em que o dono da casa, então, ele se levanta e fecha a porta. E as pessoas que estão do lado batem e falam: deixe-me entrar, eu quero entrar, E o dono da casa diz: mas quem são vocês? E eles falam: o Senhor esteve conosco, nós bebemos, comemos juntos. E o dono da casa fala: não sei quem vocês são. Não, mas o Senhor veio até a nossa rua e nos ensinou. E aí o Senhor fala: afastem-se daqui, e haverá pranto e ranger de dentes. Então, nessa sequência aí de versículos, Jesus está nos mostrando o que é essa porta estreita, a dificuldade de encontrá-la aberta, a dificuldade que nós temos em se adaptar a essa porta. E se a gente pensar um pouquinho, a gente acha um outro versículo que serve como um complemento a esse, que é aquele do muitos serão chamados e poucos os escolhidos,
que a gente viu na palestra de domingo, né? Quem teve a oportunidade de assistir a palestra do domingo do Flávio Ottoloni, ele fala sobre essa parábola do festim das bodas, onde tem esse versículo. Porque Jesus realmente ele está nos falando que precisamos nos esforçarmos para conseguir passar por essa porta estreita, senão ela vai se fechar na nossa frente. E aí Emmanuel, ele inicia então o texto falando que antes de reencarnar, o espírito ele pede pela porta estreita, porque ele entende que essa porta é uma oportunidade de melhora, né? Então ele compreende que o sofrimento é purificador, ele anseia pelo sacrifício, que é um sacrifício que vai redimi-lo, ele pede o obstáculo, porque ele sabe que esse obstáculo vai ajudá-lo na sua caminhada, ele compreende que a dificuldade vai fazer com que ele se esforce mais, que seu cérebro se esforce, que ele melhore o seu pensamento. E ele pede essa lição exatamente para que ele consiga uma elevação nos seus caminhos. Só que no momento em que ele reencarna, né, que ele esquece tudo aquilo que foi combinado, que foi prometido, ele acaba passando mais pelas portas largas que ele vai encontrando pelo caminho, por onde transitam a multidão. Aí, quando vem a dificuldade, ele já sente aquela necessidade de não se esforçar. É exatamente o contrário do que ele tinha pensado, planejado, né? Quando ele pensa que ele poderia servir, ele reclama o serviço para si mesmo. E aí ele passa aquela encarnação sem construir quase nada de útil, né? Aí vai reclamar, vai lamentar o tempo perdido, principalmente quando vier uma enfermidade mais grave, próximo do fim da vida, em que aí ele vai como que acordar desse torpor e perceber que as oportunidades passaram. E ele não pegou essa oportunidade, né? Então, ele vai até tentar retomar o plano inicial, mas já não tem mais as portas estreitas. As portas estreitas foram apresentadas a ele, mas ele escolheu um outro caminho. E aí já é tarde demais. Tarde demais para essa encarnação, né? Essa encarnação foi perdida. Aí fica para uma próxima encarnação, né? E aí a gente percebe o quê? Que tudo são escolhas na nossa vida, né? Isso é o óbvio. É tão engraçado, né? Eu fui lendo esse texto do Emmanuel e ele é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão claro. E você fala, como é que eu não pensei nisso, né? Porque às vezes é óbvio demais e a gente precisa estar atento ao que é assim óbvio, porque a gente não pode deixar passar, né? E a gente pensa que é o seguinte, né? Num momento da nossa vida a gente está ali calmo, tranquilo, feliz, sossegado, em paz. Mas mudou o segundo, a gente já está com raiva, já quer bater em metade do povo, já desequilibrou, já não se sente bem, né? Por que isso? Porque a gente ainda não tem esse equilíbrio, né? Nós somos ainda regidos por muitas paixões. A razão, ela não prevalece totalmente. Então a gente ainda tem muitos altos e baixos, mas são as nossas escolhas, né? A gente faz essas escolhas todos os dias, não o tempo todo, né? A gente acorda de manhã, abre o olho, já está escolhendo, será que eu vou dormir mais 5 minutos? Mais 10 minutos? Ou eu já vou acordar e vamos lá, tô pronto para o dia.
né? E vai até dormir. Antes de dormir, será que eu vou dormir agora? Vou assistir mais um filme? Vou ficar no meu obsessor particular, que é o celular, né? Que é o nosso obsessorzinho. Vou ficar mais um tempinho, mais 5 minutos, mais 10 minutos, né? Ou não, vou dormir. Não, chega, vou dormir. Né? Vocês mesmos, vocês fizeram uma escolha de virem para cá assistir essa palestra. Né? Vocês escolheram estarem aqui, mas vocês também podiam ter escolhido ver pela internet. Né? Nós temos o nosso canal pela internet, tem pessoas vendo pela internet. Veja bem, não vou nem dar a opção de vocês não assistirem a palestra, tá? Porque eu tenho que puxar a sardinha aqui para o meu lado. Né? É comigo. Né? Vocês estão aqui para verem a nossa palestra. Mas são as escolhas. Cada um sabe de si. Até mesmo vocês que escolheram estar aqui presente, estão presentes de corpo, mas será que estão presentes de alma? Né? Será que o pensamento não está longe, pensando no trabalho de amanhã, nas preocupações do dia de hoje? O que está rolando aí na cabeça de vocês? Né? É a escolha de cada um. Eu espero que vocês estejam presentes, de corpo e alma. Né? Tá todo mundo presente aqui, nesse frio? É isso, vamos lá, gente, animando. Todo mundo presente, de corpo e alma, pensamento aqui desperto. Deixa para dormir quando chegar em casa. Tá todo mundo firme aqui, presente. Porque são as nossas escolhas. Você pode escolher a porta larga, você pode escolher a porta estreita, não tem jeito. Agora, imagine a quantidade de escolhas que nós fazemos numa vida inteira. Né? A gente precisa, na verdade, agradecer a Deus, aos nossos mentores, anjo da guarda, espíritos amigos, familiares, que nos auxiliam nas nossas escolhas aqui na nossa encarnação, porque não é fácil, é muita coisa para se pensar, é muita programação, é muita coisa para a gente poder dar conta, né, do que a gente está escolhendo. Então a gente não pode... Eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Pera lá, gente, só um pouquinho, que eu acho que eu desliguei a internet, é isso? Não, tá rolando. Tá. Então, a gente faz muitas escolhas o tempo inteiro. Né? São inúmeras, incontáveis escolhas. Né? Imagina então quando a gente for pensar em todas as encarnações que a gente já teve. Né? São muitas coisas a serem pensadas. E aí, será que a gente fez boas escolhas nesse tempo todo? O que vocês acham? Será que a gente conseguiu ter a clareza de raciocínio e ter essas boas escolhas? Talvez não. Talvez nem sempre nós tenhamos feito boas escolhas, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente ainda é muito desequilibrado nesse ponto. A gente não consegue manter uma constante de pensamento. Então é complicado isso, né? E vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 907, 908, 909, a espiritualidade vai nos explicar sobre as paixões, né? Ele diz que as paixões, eles dizem, né, que as paixões, elas são boas em seu princípio, né? Porque, primeiro, que todo mundo tem paixões, né? Está presente na nossa natureza, e tudo que Deus faz, com certeza tem um bom propósito, um bom motivo. E as paixões, sim, elas nos orientam, elas nos ajudam a enfrentar situações, né? A gente multiplica a nossa força por 10, por 20. Não só a nossa força, a nossa coragem, a nossa perseverança, a nossa dedicação. E aí conseguimos realizar coisas que talvez sem as paixões a gente não conseguiria. Coisas que são importantes para a gente, mas também para outras pessoas, seguindo aí os desígnios de Deus.
As paixões, elas só deixam de ser positivas no momento que nós não as controlamos mais. A gente perde o controle. E aí elas é que nos controlam. E aí a gente não vai conseguir realizar boas ações. Vamos realizar ações, sim, claro, mas que provavelmente vão nos prejudicar. Ou prejudicar a outras pessoas. E a espiritualidade superior, ela é enfática ali ao dizer que a gente consegue domar as nossas más inclinações. Tudo que a gente precisa é de vontade, é de esforço. Né? Às vezes a gente não tem essa vontade de estar sempre no bem, no propósito do bem. Né? A gente se perde nisso. E aí a gente começa a reclamar. Aí a gente reclama, se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu teria tomado aquela decisão diferente, que hoje eu estaria melhor. Então, não dá para voltar no tempo. Mas se eu tivesse conseguido convencer fulano de tal a fazer aquilo para mim, quem sabe hoje eu estaria numa situação boa. Mas você não fez isso no passado. Mas se não tivesse chovendo, se não tivesse tão calor, se não tivesse tão frio, eu teria saído de casa e ter feito aquilo que eu precisava fazer. Então, mas você não fez. Né? São as escolhas. Né? As escolhas que a gente tem. Só que aí a gente vai inventando desculpas para nos convencermos que estamos no caminho certo, quando na verdade a gente já passou pela porta larga. Já foi embora por ela, né? E aí a gente deveria, na verdade, entender, né, que a gente não está nesse caminho certo, né? E aí a gente deveria era lamentar, nossa, eu fiz pouco esforço para passar por aquela dificuldade. Se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu conseguiria. E aí você já vai tentando entrar novamente no rumo. Porque vamos pensar uma coisa, né? Deus rege esse universo por leis que são perfeitas, não é? Elas são plenas de justiça, de amor, de misericórdia, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 614. E qual é o objetivo? O objetivo nosso é a felicidade. Nós temos por objetivo final a nossa realização espiritual. Então, se a felicidade e a realização espiritual constituem o nosso objetivo, ela é uma regra. Isso é uma regra, não é uma exceção. Né? Então, tem alguma coisa de errado que não está certo, que nem o pessoal fala. Né? Como é que um Deus que é tão bom, tão justo, misericordioso, vai colocar uma porta estreita para salvação, onde as pessoas não vão conseguir passar? E uma porta larga, onde a maioria de nós vai passar, é a porta da perdição. Então, como é que essa equação parece que não bate? Se o nosso objetivo é a felicidade, se a felicidade é a regra, como é que essa felicidade vai estar tão pequenininha ali, tão difícil de entrar? É que a estreiteza da porta, ela revela uma crise no nosso processo evolutivo. Né? Ela revela que a gente precisa abandonar, transcender velhos hábitos de vidas antigas, sentimentos que nós carregamos ainda de vidas passadas, muito passadas, primitivas. São as baixas paixões, né? Coisas que a gente ainda se segura com unhas e dentes, mas que está na hora de soltar, de se libertar disso. Né? Essas paixões normalmente ou estão relacionadas com o poder,
né? Eu mando, eu faço isso, eu sou melhor que você, ou há um sexo que já extrapolou os limites, ou há dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que conquistar, eu tenho que juntar, eu tenho que, né? Então, basicamente, são essas três coisas que mais pegam a gente, né? E a porta estreita, ela está ali para transformar o nosso caráter, para que a gente melhore esse nosso caráter, pegando virtudes, abandonando vícios, né? É claro, se você quer, se você deseja essa melhora, porque é que nem eu falei, tudo são escolhas, né? Às vezes não é isso que você quer, né? Então a gente precisa se moldar a essa porta estreita. E qual é o modelo dessa porta? É Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o guia. É ele que vai nos mostrar como agir, como devemos agir, né? Então, a gente precisa pensar, será que eu estou me moldando com relação ao Evangelho de Jesus? Ou eu estou me moldando às minhas paixões terrenas? Né? O que é que eu estou priorizando? Eu quero solucionar o meu aqui e agora, né? Os meus prazeres imediatos, ou eu quero uma coisa que eu consiga levar para mais para frente, né? Aquecer o meu coração, me tornando uma pessoa mais em paz. Qual dos dois eu quero? Ou eu quero os dois, né? Também pode ser isso. Eu quero as duas coisas, né? Será que eu consigo as duas coisas? Olha, eu acho que não. Mas vai de cada um querer tentar. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu, Júnior, eu tenho intolerância à lactose, né? Aí me convidam para um queijo e vinho. Puxa, adoro queijo, mas eu não posso. Quer dizer, poder eu posso, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? E aí eu vou comer um queijinho aqui, um queijinho ali e tal. Quando eu pego o provolone, eu sei que não vai me fazer bem. O provolone não me faz bem desde que eu me lembro. Tinha uma época nos anos 80, sem revelar a minha idade, né, gente? Isso é coisa que falavam para mim, né? Que era moda você ter provolone à milanesa nos barzinhos, né? Você saía nos barzinhos e pedia uma porção de provolone à milanesa. Mas era eu comer um provolone à milanesa e já ia para o banheiro. Não tinha eu nem sabia o que era lactose na época. Não fazia ideia do que eu tinha, mas era comer um provolone à milanesa e eu pensava, vai ver a milanesa. Vamos comer o provolone puro, né? Passava mal do mesmo jeito, né? Então, eu estou saciando aquele meu desejo imediato de comer o queijo, mas eu vou ter paz depois? Não vou ter paz, né? Eu vou ter um problema de estômago, eu vou passar mal, eu vou no banheiro, eu não vou conseguir dormir à noite porque eu vou estar com cólica, eu vou estar ruim. Então, dá para levar as duas coisas juntas? Não sei. No meu caso, não dá, né? É complicado. E aí, o que a gente tem que pensar? Que eu preciso me diminuir para entrar por essa porta estreita. Então eu tenho que diminuir o meu orgulho, a minha vaidade, o meu ego. Eu tenho que diminuir a minha gula, né? A luxúria, os ditos pecados. Eu tenho que diminuir as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Jesus, ele se diminuiu, ele se mostrou o mais humilde de todos. E ele nem precisava, mas ele é desta forma, né? Então a gente precisa abandonar esses vícios, né? E é uma coisa, né? A gente pensa que para a gente evoluir,
que a gente precisa sofrer, né? Tem que ser uma coisa, um sofrimento, tem que ser custoso, tem que ser difícil, tem que ser angustiante, a gente precisa carregar correntes, né? Sabe, aquelas de prisão do século XIX, que eram aquelas bolas com corrente pesada, né? Então a gente tem que fazer isso para poder crescer, para poder evoluir. Mas não, a gente não precisa, a gente precisa só se esforçar. Precisamos do esforço para conseguir aquilo que se deseja, né? Então, esforço não significa dificuldade. Esforço significa você aplicar uma força maior, né? Uma dedicação, uma perseverança, uma disciplina para realizar aquilo que se espera de nós, que é a nossa evolução, né? Então isso é que é o esforço. O sofrimento, veja bem, ele é opcional. A dor, a gente sabe que ela é obrigatória, na maioria das vezes, por conta do estágio evolutivo que nós estamos, né? Mas o sofrimento não. O sofrimento, ele é opcional. Mas como assim? Não é a mesma coisa? Dor e sofrimento? Não. É separado, né? Então eu posso, por exemplo, eu quebro minha perna. Eu sinto a dor de quebrar a perna, né? Vou para o médico, tudo vai engessar, eu vou ficar parado, eu vou ter que ficar em cama, né? E eu posso sofrer se eu estou lutando contra essa situação que se apresentou na minha vida, né? Então, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Não vou trabalhar. Como que eu vou pagar as contas? Não vou pagar as contas. E eu fico nessa e não paro mais com isso, né? Então aí está o sofrimento. Agora, se eu tiver uma resignação, ou não só a resignação, mas um entendimento de que aquilo que aconteceu comigo era necessário para que eu pudesse mudar a minha atitude, ou mudar uma forma de ver o meu comportamento, aí eu não tenho mais aquele sofrimento, né? Eu tive a dor, mas eu já não tenho sofrimento. Bom, então vamos parar para pensar. O que eu posso fazer? Né? Eu estou de cama, mas eu posso trabalhar de uma outra forma, pensar de um outro jeito, dar menos trabalho para as pessoas, né? Ao invés de ficar reclamando, né? Então, eu posso melhorar, né? Nesse sentido. Então, aí a gente entende o quê? Qual que é o nosso esforço número 1? Exatamente o entendimento. São as reflexões. Você vai parar para aquela situação na sua vida e perguntar, epa, o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo aqui comigo? O que eu posso fazer para passar por essa situação? O que outras pessoas fizeram que deram certo e elas passaram por essa situação? De repente eu posso, não sei, ver, perceber, adaptar alguma coisa e vai dar certo para mim também. Então eu vou olhar no espelho e me perguntar, quem sou eu? O que eu desejo de mim? O que eu não desejo? O que eu não gosto? O que eu gosto? Né? Eu vou fazer essa descoberta interior, né, para poder entender o momento em que eu estou passando. Ou então, antes de dormir, vamos fazer aquele exame de consciência que Santo Agostinho já falava para a gente fazer na questão 919 do Livro dos Espíritos. Pôr a cabeça no travesseiro e pensar, eu fiz o bem hoje? Ou eu deixei de fazer o bem para alguém? Ou eu fiz o mal para alguém? Ou tem alguém que tem alguma coisa de ruim contra mim, para falar de mim? Aí o bicho pega, o bicho pega sempre. Quando você faz esse exame de consciência, meu amigo, aí é complicado, né? Ou se você não consegue fazer isso, procure um médico, procure um psicólogo, um psiquiatra, né? Não fica só em cima da religião ou da filosofia, né? Porque é o conhecer a si mesmo, isso que já vem lá de longe, desde Platão, de Sócrates, né?
Então, a gente pode pedir uma ajuda profissional para conseguir se entender, saber por que a vida parou, por que eu não consigo avançar, para entender como que eu vou avançar na minha vida, né? Agora, quando a gente pensa em descoberta interior, o que vem na mente de vocês? Nada? Não, né? Não vou descobrir nada. Melhor não mexer com quem está quietinho, não é? Não, quando a gente pensa nessa descoberta interior, é que vem o esforço número 2, que é a reforma íntima, né? É você colocar em prática tudo aquilo que você percebeu e que são mudanças de atitude que você vai fazer, né? Então, primeiro você tem aquela reflexão, aquele entendimento, para depois você colocar aquilo em prática, né? Então você tem que trabalhar aquilo, né? E aí, o que você vai trabalhar? Como é que você está trabalhando, né? Eu estou fazendo certo? Eu não estou fazendo certo? O que eu tenho que fazer para conseguir melhorar? A gente já sabe, né? Jesus está ali no centro de tudo, né? É Ele que vai nos orientar, né? Mas será que eu vou conseguir? Vai, lógico que vai, porque você precisa de vontade para fazer, de querer fazer com que a sua vida mude, né? A gente sabe que a vida na Terra não é um jardim das delícias, né? Nem sempre é morango com chantilly, né? Às vezes vai vir um morango mais azedo, né? Às vezes vai vir um limão, vai vir uma lima, vai vir até uma carambola, que não é tão doce assim, né? É azedinho. Por que isso? Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, né? Nós ainda somos muito imperfeitos, né? E os nossos desejos carnais, sensoriais, eles formam um impeditivo para que a gente consiga passar para a próxima etapa, né? Para que a gente consiga evoluir. A gente sabe disso. Nós temos hoje em dia uma evolução tecnológica importantíssima, né? Científica, uma evolução científica, tecnológica, né? Hoje em dia você tem as cozinhas inteligentes em que os eletrodomésticos aí conversam entre si, sei lá, ficam fofocando, eu não sei o que é isso, né? Mas a geladeira sabe o que ela tem dentro dela, ela te avisa quando não tem, o fogão sabe se ficou alguma coisa lá, né? E eles se conversam, é incrível isso, né? A gente tem a Alexa, que você pede uma música, ela te dá. Se você quer um timer, ela vai te dar. Mas também se você pedir uma piada, ela vai te contar uma piada, né? Ela vai te responder tudo o que você precisar. E não só isso, ela também serve para abrir e fechar a porta, acender e apagar a luz. Gente, isso é maluco, né? A gente tem ali o nosso obsessorzinho, né? O nosso celular, ele nos conecta no mundo todo, né? Eu lembro também nos anos 80, porque me contaram isso, né? Eu lembro que eu comprei um livro que falava que no ano 2000 nós estaríamos todos conectados, mas eles, né, naquela época, o livro acreditava que a gente iria ter comunicações telepáticas, né? Que a gente ia usar de telepatia para falar com as pessoas do outro lado do mundo. Não, não é telepatia, é celular, né? A gente consegue hoje, olha isso, né? O cara estava quase certo no livro dele, né? Porque hoje a gente consegue falar no celular com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser. O problema é que o celular ele pode te dar tudo que é de bom, como também tudo que é de ruim. Você pode ficar preso naquelas redes sociais que são mais tóxicas. Você tem acesso à pornografia, né? E acho que pornografia é o menor, assim,
dos males que o celular pode te dar. Por quê? Porque a nossa evolução moral, ela é pequena ainda. Ela é vacilante, né? A gente tem uma evolução tecnológica, científica muito grande, mas a nossa evolução moral, ela ainda tá lá, cambaleando. A gente ainda tem muitos vícios, muitas paixões, e a gente se deixa levar por isso, né? Então a gente precisa aprender a controlar. E eu acho que o Espiritismo é importante para a gente, para isso, porque ele nos orienta, ele nos consola, né? É importante o estudo, mas a gente tem que entender que a tecnologia, o conhecimento, não vai ser isso que vai nos levar para a próxima fase. Vai ser a evolução moral. É o momento em que a gente conseguir domar as nossas más inclinações, é que nós vamos conseguir passar adiante, né? Ainda no Livro dos Espíritos, essa é a última vez que eu vou citar o Livro dos Espíritos, tá, gente? Na questão número 100, a espiritualidade nos mostra que existem 3 grandes categorias de espíritos na escala evolutiva. 3 grandes ordens, né? Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. E dentro deles você tem toda aquela subdivisão, né, de uma para outra. Mas para a gente poder sair da onde estamos agora, que é o espírito imperfeito, para o bom espírito, a gente precisa eliminar esse mal que ainda existe dentro de nós, né? Precisamos domar essas nossas paixões. Sem isso a gente não vai conseguir. E aí eu vou dar um exemplo, que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é psicografado, né, pelo Chico Xavier. Esse livro ele vai falar de várias situações que ocorreram na época do Cristo. Então tem um capítulo lá que é de Joana de Ângeles, né? Só que Joana de Ângeles ainda não tinha esse nome, era uma outra existência dela, chamada Joana de Cusa. Então Joana de Cusa foi uma das mulheres que conviveram com Jesus, né? Que compartilharam com ele, que ficaram próximas dele, não abandonaram. Então ali, esse capítulo sobre ela vai falar sobre toda, resumidamente, mas a vida dela ali com Jesus. E quando chega o ano de 68, né, ela já está meio velhinha, ela e um filho são obrigados a abjurar da fé cristã, né? Ou seja, renegar Jesus. E ela não aceita isso, né? Ela é cristã, ela conviveu com Jesus e ela não vai renegá-lo nunca. Então ela e um filho que estava junto com ela são condenados à morte pelo fogo, né? Eles vão ser queimados vivos, estão lá no poste do martírio. E aí, quando já está acontecendo toda essa situação do fogo queimando ela, os soldados estão ali ao redor e Humberto de Campos nos conta que um deles, ali no deboche mesmo, pergunta para ela, né? E aí, o seu Deus aí só te ensinou a morrer? E ela, tirando forças, não sei da onde, né? Porque ela está passando pelo pior momento de dor na vida dela, ela fala: não, ele não só me ensinou a morrer, como ele também me ensinou a vos amar. Então olha a grandeza dessa mulher, de naquele momento de dor, ela não estava sofrendo, não tinha sofrimento ali. Ela podia xingar, ela podia blasfemar, ela podia ofender aquele cara, e não. A única coisa que ela fala, que ela proclama, é o amor que ela tem por aquele ser, aquele indivíduo que era o algoz dela, né? Então ali, Joana
já tinha ultrapassado a porta estreita de longe. Ela já não tinha mais o mal dentro de si, ela já não tinha essas paixões domando ela. Ela já estava pacificada no seu interior. Olha que lindo isso, né? E lógico, né, que isso não é uma coisa que se acontece assim de uma hora para outra, né? Ela não acordou naquela manhã e falou: estou pacificada, pronta para morrer. Não, isso foi um processo que foi acontecendo, mas com certeza a vontade dela acelerou esse processo todo. Né? Essa determinação, essa vontade, esse desejo da paz acelerou esse processo todo dela. Né? Então é importante a gente pensar nisso. Né? O que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo para passar por essa fase? Sabe, me veio agora na cabeça, tipo um videogame, sabe? É o teste final do videogame. Aqueles joguinhos mais clássicos, né? Para você passar de fase, tinha um monstro que você tinha que enfrentar. Você tinha que matar aquele monstro. Senão você não conseguia ir para fase 2, fase 3, etc. Só que aí o monstro era um monstro, era grande, né? Então você já olhava e falava: bom, não vou passar, não vou conseguir, mas de jeito nenhum. Não, ele é muito feio, ele é muito forte, ele é muito monstruoso, não vai dar. Mas outros conseguiram, outros passaram por essa fase. Então o que eles fizeram, né, para conseguir que eu não fiz ainda? Né? Eu posso tentar isso, eu posso tentar aquilo, né? Até vencer esse monstro e seguir adiante. E se eu não conseguir, o tempo está rodando, o tempo está passando, né? Não deu, acabou a encarnação. Vamos para a próxima, né? É isso, basicamente é isso, né? A gente precisa aprender com o que os outros fizeram, o que Jesus nos fala, quais são as regras que ele nos dá, e vamos pôr em prática, vamos usar isso e mandar bala, né? Mas uma coisa que a gente não pode nunca é perder a felicidade de viver, tá? Porque às vezes a gente fica falando muito disso e a pessoa se torna muito rígida, muito dura, muito intransigente. E isso também não é bom, né? Não é porque você está lá firme no seu propósito, no bem, na sua melhora, mas você está perdendo todas as coisas boas ao seu redor. Isso também não é bom. A gente precisa aprender a equilibrar, né? Não é porque é um desejo que você tem que ele é ruim. Vamos aprender a dosar isso, né? É lógico que eu não vou comprar uma peça de provolone gigante e comer até desmaiar, não é isso. Mas eu posso, de repente, comer um pedacinho, né? Ou tomar um pouquinho de vinho, ou fazer uma outra coisa, tomar um sorvete, ser feliz, né? Deus é felicidade, né? É alegria também. Não vamos, né? Não é porque eu estou falando que a gente tem que se esforçar, né, que tem que ser difícil, tem que ser angustiante, tá bom? Então era isso, gente. Era essa a nossa proposta da noite de hoje. Espero que vocês sejam felizes nas suas escolhas, né? E vamos fazer a nossa prece, então. Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. Vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome, escutando a sua palavra, que nós possamos seguirmos, sim, firmes no propósito do bem, do bom, do belo, mas que nós também possamos parar para ver um pôr do sol, ouvir o mar batendo na praia, o vento gostoso,
né? Que a gente consiga não perder essas coisas boas que nos dão incentivo para a nossa melhora. Que nós possamos nos esforçarmos, nós possamos modificar as nossas atitudes, mas sem perder a leveza. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe essa casa, abençoe a nossa creche, Amélia Rodrigues, abençoe os nossos trabalhadores, funcionários e voluntários. Que o Senhor abençoe também aqueles que estão aqui presentes, que dedicaram um pouco de seu tempo para buscar uma melhora íntima. Que nós possamos carregar o seu nome em nossos corações e transformar o nosso dia em momentos de felicidade. Agradecendo, assim então, damos por encerrado a noite de hoje. Que assim seja.